Além de serem um dos empresários mais ricos e famosos do Brasil, Silvio Santos e Luciano Hang são dois homens que saíram do zero para construírem um verdadeiro império. Mas você já parou para pensar qual deles leva uma vida mais luxuosa? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Silvio Santos versus Luciano Hang. Então agora, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Mansão. Todo mundo sabe que os bilionários possuem dinheiro mais que suficiente para morarem em verdadeiras mansões. Luciano Hang, por exemplo, apesar de ser um bilionário que é muito conhecido no Brasil inteiro por construir mega lojas impossíveis de passarem despercebidas, ele parece ser um cara simples, que não quis investir tanto dinheiro assim em sua residência. Durante uma reportagem feita para o programa Conexão Repórter, o empresário decidiu abrir as portas de sua casa e mostrar um pouco de sua intimidade para o público. Localizada em sua cidade natal, a mansão de Luciano Hang parece ser bem confortável, mas muito longe dos padrões gigantescos de suas lojas. A decoração da casa é bem clean, com uma paleta de cores em tons claros, com as paredes pintadas de branco e todo o piso revestido por um porcelanato de cor clara. O imóvel de 2 andares é muito bem decorado, possuindo, por exemplo, grandes portas-retratos de sua família estampados nas paredes. Entrando no quarto de Luciano Hang, percebemos que realmente não há nada de extravagante, tendo um tamanho médio e equipado com uma televisão comum. Já no exterior da casa, existe uma área rodeada por uma grama bem verdinha, com uma pequena piscina no meio, que inclusive Hang diz que não tem tempo para usá-la, mas um grande diferencial da casa é a sua linda vista para a cidade. O imóvel também conta com uma garagem para vários carros e uma quadra de futebol. E mesmo apesar de não haver informações sobre o tamanho do imóvel, podemos estimar que ele vale alguns milhões de reais. Já Silvio Santos possui uma confortável e luxuosa mansão de 2.000 metros quadrados no requintado bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Em poucos momentos que a casa foi aberta à mídia, deu para perceber que ela possui um design clean, com uma decoração leve e tons claros. E de acordo com o preço do metro quadrado do bairro, é possível estimar que o imóvel de Silvio é avaliado por volta dos 19 milhões de reais. Ou seja, nesse round, quem leva é o dono do SBT. Ponto pra ele. Segundo round. Outros imóveis. Não é surpresa para ninguém que os dois magnatas possuem diversos imóveis espalhados pelo Brasil. Silvio Santos, por exemplo, por estar sempre viajando aos Estados Unidos, por lá ser um local que ele pode viver com menos assédio da mídia e de fãs, ele possui uma bela casa nas terras americanas. Este imóvel fica localizado no bairro Celebration, na cidade de Orlando, no estado da Flórida. E não há muitos detalhes sobre o imóvel de Silvio nas terras do Tio Sam, mas pelo pouco que já foi divulgado, sabe-se que a residência vale cerca de 12 milhões de reais. Outro grande investimento imobiliário dele é no Hotel Sofitel Guarujá Jequitimar, um enorme hotel 5 estrelas que foi construído em 2006 com um investimento de 150 milhões de reais. Enquanto isso, Luciano Hang é um homem apaixonado por construir coisas grandiosas. Tirando todas suas mega lojas da Van, o seu maior investimento imobiliário é o One Tower,
que será nada mais, nada menos que o prédio mais alto do Brasil. O peredifício do Velho da Van terá aproximadamente 300 metros de altura, ficando localizado em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, sendo capaz de proporcionar uma vista extraordinária para a cidade, principalmente nos andares mais altos. O interior do edifício será super sofisticado, oferecendo para os seus moradores uma área de lazer deslumbrante. Os apartamentos do prédio são bem luxuosos, contando com acabamento de primeira linha e materiais da mais alta qualidade. Inclusive, já existem alguns andares concluídos com apartamentos decorados para que os potenciais moradores possam ter uma noção de como será o imóvel quando ficar pronto. O prédio de Luciano está sendo construído através de uma parceria da Van com a FG Empreendimentos, construtora responsável por essa gigantesca edificação, com previsão de conclusão para 2022. E para quem quiser adquirir um apartamento nesse arranha-céu, o preço médio dos imóveis giram na faixa dos 7 milhões de reais, mas é bem provável que as coberturas dos andares mais altos custem muito mais. E segundo algumas fontes, para construir o edifício mais alto do Brasil, Luciano Hang e seus sócios terão que desembolsar mais de 500 milhões de reais. E é por isso que o Velho da Van vence esse round. Ponto pra ele. Terceiro round. Automóveis. O dono do SBT e o dono da Van são dois homens que não gostam de ostentar carros de luxo. Silvio Santos, por exemplo, parece gostar de clássicos nada espalhafatosos. Ele já teve um Chevrolet Ômega, o seu sedã xodó com motor V6, que em sua época de maior sucesso custava quase 190 mil reais. Outro veículo que já passou pela garagem do homem do baú é o Ford Edge, um SUV robusto e imponente que na época de seu lançamento custava até 160 mil reais. Ele também já foi visto com o Honda Accord blindado, um sofisticado veículo em que os modelos atuais custam cerca de 220 mil reais. Já para realizar passeios nos Estados Unidos, Silvio já foi visto usando um Chrysler Pacifica Touring, uma minivan com 7 lugares que possui um acabamento interno impecável, além de ser bastante tecnológico. E não é à toa que para usufruir deste veículo modelo híbrido no Brasil, pode-se pagar mais de 360 mil reais. Enquanto isso, Luciano Hang já diz que seu primeiro carro, por exemplo, foi um Fiat 147, um automóvel bem simples, que ele faz questão de guardar até os dias de hoje. Atualmente, um de seus hobbies é passear em quadriciclos. Ele possui, por exemplo, um UTV, um automóvel que é uma mistura de um carro off-road com a de um quadriciclo, sendo ideal para quem curte se aventurar em trilhas. Inclusive, Luciano Hang já compartilhou um momento em que o seu veículo acabou se atolando no barro. E para ter um brinquedinho desses, pode ser necessário desembolsar mais de 150 mil reais, dependendo do modelo. Em outra ocasião, o velho da van também teve sua caminhonete atolada no barro e precisou ajudar a empurrar. Trata-se de um Ford Ranger, uma robusta caminhonete 4x4 com um design moderno que 1 a 0 km, dependendo da versão, pode ultrapassar os 200 mil reais. Já durante uma reportagem, Luciano Hang apareceu dirigindo um veículo que, se repararmos na logo do volante e no modelo do painel, tudo indica que seja um Chrysler Aspen. Um carro espaçoso que não é fabricado no Brasil, mas que nos Estados Unidos custa por volta dos 45 mil dólares, ou convertendo para o real, em mais de 230 mil reais. E não podemos esquecer de toda a frota milionária de veículos de grande porte que a Van utiliza. Para se ter uma ideia de preço, apenas um dos caminhões do modelo Volvo FH 420, por exemplo, pode ultrapassar facilmente os 500 mil reais. Já os ônibus da Marco Polo, por exemplo, podem custar mais de 1 milhão de reais. E conforme o próprio Luciano Hang já disse nas redes sociais, a sua empresa utiliza mais de 700 caminhões, o que significa que a frota da Van
vale centenas de milhões de reais. Ou seja, o velho da van vence esse round. Quarto round. Moda. Quando se trata de cuidar do look, os dois magnatas parecem se importar muito. O velho da van, por exemplo, é empresário totalmente fora do padrão, possuindo um estilo super autêntico, impossível de não ser notado. Luciano Hang sempre está utilizando roupas verdes e amarelas, independente da ocasião. Até no momento em que foi chamado para depor no Senado Federal, ele não deixou de usar seus ternos icônicos, que acabaram virando notícia na mídia. E ele parece não se importar nem um pouco mesmo, sempre se fantasiando de várias outras coisas para passar sua mensagem da forma mais simples e divertida possível. Já quando se trata de relógios, alguns especialistas já estimaram o preço de algumas de suas peças, como Yankee Street verde e amarelo de R$260, Bulova Marine Star de R$1.700 e até um Tag Heuer Fórmula 1 avaliado em mais de R$13.000. Com o Silvio Santos não é diferente. Quando está trabalhando, a maioria dos looks do apresentador são feitos sob medida por alfaiatarias de grande nome. A marca Camargo Alfaiataria, por exemplo, é uma das opções do apresentador, podendo encomendar ternos a partir de R$8.000. E Silvio já usou no Troféu Imprensa 2018 um terno com Yurex dessa marca que custou R$13.000. Outra alfaiataria que o dono do SBT usa é a Ricardo Almeida, sendo possível solicitar looks personalizados de até R$17.000. Mas recentemente ele tem aparecido em público com algumas peças de roupas bastante inusitadas. O homem do baú tem usado em várias ocasiões os pijamas lúdicos e coloridos da empresa de seu neto, Thiago Abravanel, tendo Silvio até mesmo ido vacinar com os looks de dormir. A marca denominado Tijama possui o objetivo de oferecer pijamas confortáveis com estampas exclusivas, com conjuntos que custam até R$380. E por não saber o preço dos looks que Luciano Hang costuma utilizar, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Quinto round. Aeronaves. Quando se trata de investir em aeronaves, o velho da van é um dos empresários brasileiros que mais se destaca nesse assunto. Segundo ele já disse em entrevistas, depois que adquiriu seu primeiro helicóptero, houve um grande crescimento da van. Atualmente, ele possui 3 helicópteros, derivados do modelo Augusta Westland, um tipo de aeronave com capacidade para até 9 pessoas, que é muito usada por Luciano Hang em viagens mais curtas. E para se ter uma noção de preço, uma aeronave nova desse modelo é avaliada em torno de R$6 milhões, ou o equivalente a R$30 milhões. Já falando de jatinhos, Hang possui 3 aeronaves de diferentes categorias para auxiliar a sua empresa. Começando pelo menorzinho, trata-se de um Bombardier Learjet 45, uma aeronave bimotor com motorização turbofan, com autonomia de voo de mais de 3.000 km, transportando até 10 passageiros. E talvez isso justifique a bagatela de R$40 milhões em uma aeronave nova desse modelo. Já a sua aeronave de médio porte é uma do modelo Bombardier Challenger 350. O interior da aeronave é muito confortável, sendo capaz de comportar até 16 passageiros, dependendo da configuração escolhida. Esse moderno jatinho possui um desempenho tão eficiente que ele é a aeronave mais escolhida entre as empresas de voo corporativo do mundo. E não é à toa que para ter um brinquedinho desses à sua disposição é necessário investir cerca de R$13 milhões, ou o equivalente a mais de R$65 milhões. Já a sua principal aeronave e a mais conhecida de todas é uma do modelo Bombardier Global 6000, que é considerado um dos maiores e mais modernos jatos do mundo. Com 30 metros de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto, oferecendo
oferecendo uma excelente experiência de voo. Isso tudo além de permitir que Luciano Hang faça viagens intercontinentais, já que o avião possui autonomia de mais de 11 mil quilômetros. E para se ter um superjato desses à sua disposição, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Somente de imposto, o velho da van pagou mais de 25 milhões de reais. Ao todo, estima-se que na época, Luciano Hang precisou desembolsar cerca de 250 milhões de reais. Enquanto isso, Silvio Santos não possui aeronaves. Inclusive, precisou pedir ajuda a Luciano Hang durante a pandemia para emprestar o seu jatinho e poder voltar para o Brasil. Ou seja, o velho da van ganha esse round disparadamente. Ponto para ele. Sexto round. Fortuna. Sendo conhecidos como dois grandes empresários brasileiros, não há dúvidas que eles possuem verdadeiras fortunas. Silvio Santos, por exemplo, construiu no total um portfólio com mais de 30 negócios. O maior e mais conhecido empreendimento é o Grupo Silvio Santos, que controla a emissora SBT, a Jequiti, o Hotel Sofitel Jequitimar, a Cisan Empreendimentos Imobiliários, o canal TV Alphaville, a Liderança Capitalização, dona da Telecena, entre outros. Isso sem contar suas empresas que foram vendidas por valores milionários, como o Banco Pan-Americano e as antigas lojas do Baú Crediário. Essa rede varejista, por exemplo, foi comprada em 2011 no valor de 83 milhões de reais pela Luísa Helena Trajano, que transformou o Baú na gigante Magazine Luiza. E como muitos podem notar, o Silvio sistematizou o SBT de uma forma única, não tendo como renda principal o patrocínio de diferentes marcas, como acontece com as outras emissoras. E com tantos empreendimentos e fontes de renda, é realmente difícil saber exatamente quanto ele já acumulou. Primeiramente, é preciso entender que há uma grande diferença entre os valores de salário de Silvio como apresentador e o dinheiro que ele tem no caixa de suas empresas. Algumas fontes afirmam que Silvio tira um salário para ele de 40 milhões de reais por ano, mas esse dinheiro é muito pouco perto do valor de mercado de suas empresas. Para se ter uma ideia de tamanha riqueza, a Jequiti, por exemplo, é um dos negócios mais lucrativos para Silvio, obtendo um faturamento médio de 450 milhões de reais por ano. Já a emissora SBT obtém um faturamento aproximado de 1 bilhão de reais por ano, dinheiro que promete crescer ainda mais com os novos projetos de transmissão de futebol. E atualmente, Silvio Santos é entre os 230 bilionários do Brasil, tendo acumulado um patrimônio estimado pela Forbes em 2 bilhões de reais. Entretanto, é muito questionado o baixo valor estimado da fortuna de Silvio Santos perto do faturamento de suas empresas, havendo muitas hipóteses que seja muito maior. Enquanto isso, Luciano Hang criou um verdadeiro império. O seu principal negócio, a Havan, possui mais de 160 mega lojas espalhadas pelo Brasil, contando com mais de 20 mil colaboradores. E o mais impressionante é que mesmo com tantos funcionários, ele consegue ser um bom patrão, sendo admirado por muitos deles. Prova disso é que, segundo o ranking feito pela Great Place to Work, a Havan é uma das 10 melhores lojas de departamento para se trabalhar no Brasil. E com tantos funcionários motivados e uma estrutura tão gigantesca, é óbvio que a empresa traz muito retorno financeiro. Segundo foi noticiado, em 2020, a Havan fechou o ano com faturamento de 10 bilhões e 500 milhões de reais, um valor astronômico que mostra o poder econômico administrado por Luciano Hang. E não é à toa que atualmente, segundo a revista Forbes, o empresário ocupa a 11ª posição do ranking das pessoas mais ricas do Brasil, com uma fortuna estimada em cerca de 4,6 bilhões de dólares, ou o equivalente a mais de 25 bilhões de reais. Ou seja, apesar dos dois serem bilionários, o velho da van é muito mais rico. No final dessa luta, temos 2 pontos para Silvio Santos contra 5 pontos para Luciano Hang, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.
E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.